Bom dia, boa semana a todos os capoeiristas. Estamos aí num trabalho envolvendo musicalidade, história, treinamento, trabalho online da capoeira agora, né, durante essa pandemia. E essa semana eu tirei para contar algumas lendas históricas da capoeira, tá? Então vou começar com a lenda que é uma história verídica, mas virou lenda pelos seus aspectos místicos e que envolvem essa história, que é de Besouro Magangá. Quem que foi Besouro Magangá? Besouro Magangá era um capoeirista do início do século XX, 1900, 1900 acho que viveu até 1930. E ele, quem está acompanhando as histórias, ele viveu naquela época onde a capoeira foi proibida. Ele era de Santo Amaro, tá? Lá da Bahia, e era onde eu já contei essa história, onde o berimbau e a parte musical da capoeira começou justamente aí, no Recôncavo Baiano, tá certo? Como forma de disfarce, como a capoeira era proibida e era uma luta, né? E os escravos eram marginalizados porque o negro foi libertado, teve a Lei Áurea, né? Mas o escravo não encontrou, depois da abolição da escravatura, não encontrava um meio de sobrevivência, de trabalho, então ele acabou sendo marginalizado ou então trabalhava um trabalho, vamos dizer, semi-escravo, o dia inteiro em troca de comida ou de alguma coisa. Então foi uma libertação mais no papel que chamavam, tá? Então a capoeira era proibida como toda manifestação afro, como o candomblé, como umbanda. Então tudo que era afro era proibido, né? E o Besouro, ele por ser capoeirista, ele tinha um mestre ali que tem um filme, Besouro Magangá também, que conta essa história. E pela proximidade da, 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 da escravidão, né, da chegada dos negros do Brasil, a maioria dos negros nessa época faziam parte das religiões que vieram de matrizes africanas, né, que era o candomblé, a umbanda, mais o candomblé na época, que a umbanda tem muitos traços do indígena brasileiro, tá certo? E então existia uma lenda que ele tinha o corpo fechado, fizeram uma magia em cima dele, né? E ele não era morto através de arma de fogo. O único jeito para matar ele, o besouro, era com uma faca, que chamava uma faca de ticum, que é uma faca que é feita tem o tucum, né, que fala também que para abrir corpo, que é um tipo de uma madeira, e o ticum, que é uma faca feita de um osso, de um pedaço de osso de cadáver. E ele ganhou esse apelido, né, o nome dele era Manuel, ele ganhou esse apelido de besouro porque ele se metia muito em confusão, principalmente contra a polícia. Ele não era bandido, não era nada, ele trabalhava em colheita, era um bom trabalhador, mas por conta da capoeira ele se metia muito, a polícia chegava para reprimir a capoeira ou o candomblé e ele enfrentava essa situação, e na maioria das vezes ele se dava bem e sumia. Então ele dava um prejuízo ou batia em algum policial e sumia, e todo mundo falava que ele era muito bom de salto, essas coisas, e por ele sumir e ser muito ágil, ele saiu voando, cadê o besouro? O besouro voou, aí virou besouro de Maracangalha, né, que era a cidade próxima justamente onde ele morreu, né? E existe o besouro também, né, que é o bicho besouro Magangá, que aí tornou esse apelido com o nome da cidade, Maracangalha, e Magangá, que é o besouro Magangá mesmo, né? Se vocês verem, ele vai muito em flor, assim, é um besouro grande, preto, tá certo? Então ele ficou com essa fama que o besouro voa. E aí essa história virou lenda por conta dessa parte mística do jeito que podia matar ele, porque ele fugia, que ele pulava e voava e ganhou o apelido de besouro. Mas tudo isso, a história aconteceu, né? Tem registros de vezes que ele foi preso, foi parar na delegacia com o nome dele e tudo, com codinome, né?
de besouro. Só se tem dúvida do jeito que ele morreu. Então, segundo a lenda, ele não sabia ler, né? E estava precisando de emprego. Como ele tinha muita desavença com esse lance da polícia, às vezes alguns fazendeiros, algumas pessoas não queriam bem por preconceito mesmo, ou então por proteger outros negros que às vezes podiam trabalhar. Ele era um revolucionário na época, podiam trabalhar para ele por causa das ideias de besouro, deixavam de trabalhar ou querer uma vida mais justa. Então ele recebeu uma carta de recomendação, como ele não sabia ler, para arrumar um emprego numa fazenda. E ele estava indo lá para a fazenda achando que ia dar carta de recomendação de um fazendeiro para o outro. Só que na carta, um dos fazendeiros descobriu o jeito que conseguia matar ele, né? Que era através da faca de ticum, a faca de ponta, né? Então fala muito na capoeira, né, essa lenda. E aí eles ficaram sabendo o jeito e acabaram dando uma facada, né, de ticum pelas costas nele, de tucum. E uns falam ticum, outros falam tucum, né, que é uma faca aí com magia para abrir esse tipo de corpo, né, que ele chama de corpo fechado. E acabaram matando o besouro. E aí desde essa época que ele virou essa lenda, e até hoje tem muitas músicas que falam sobre ele, tem grupos de capoeira com esse nome, tem capoeiristas com esse apelido, tudo em homenagem a ele. Então virou uma lenda da capoeira, tá? Eu vou cantar algumas músicas agora que falam sobre o Besouro Magangá aqui tocando atabaque, beleza? E conta essa história da faca também, conta a história da carta. Então eu vou cantar algumas músicas aqui só para complementar a história do Besouro Magangá. Besouro Magangá era homem de corpo fechado, bala não matava, navalha não lhe feria. Desapareceu, quanto o tenente dizia: cadê o besouro? Cadê o besouro? Cadê o besouro? Chamado cordão de ouro. Cadê o besouro? Cadê o besouro? Cadê o besouro? Chamado cordão de ouro. O besouro era um homem, admirava a valentia, aceitava a covardia, maldade não admitia. Com a traição quebrou-se a mandingaria, mas a reza forte só besouro que sabia. Deu o besouro, deu o besouro, deu o besouro, chamado cordão de ouro. Besouro preto de Magangá, corpo fechado, carregava bato. Besouro preto de Magangá, lá na Bahia uma história
Beleza? Então, alguma das centenas de músicas que tem do Besouro, tá? Só para complementar a história de hoje, a lenda de hoje. Então, quando eu vi, Besouro, Besouro Preto, Besouro Magangá, Besouro Cordão de Ouro, então ele virou uma lenda tão grande que ele não tinha nem o cordão de mestre, o cordão dele virou um cordão de ouro, tá certo? Então esses nomes, Besourinho Cordão de Ouro, ele, depois que ele morreu, ele ganhou esse apelido, Besourinho Cordão de Ouro, por conta dessa maestria e dessa importância na história que ele tem na capoeira, tá bom? Axé para todos.